Olá! Hoje a nossa conversa é sobre um conceito bem interessante que mexe com a ideia de competição nos negócios. Vamos explorar aqui as ideias do livro A Estratégia do Oceano Azul. É que muitas empresas sentem que estão naquele oceano vermelho, sabe? Uma briga constante por margem, por clientes. Exato. É uma sensação bem comum, essa da competição acirrada. E a ideia aqui é justamente ver como sair dessa disputa, né? Como criar os tais oceanos azuis, mercados novos, onde a concorrência, meio que perde a importância. Vamos tentar entender isso melhor? Olha, o ponto central é uma mudança de perspectiva mesmo. Em vez de ficar só tentando ser melhor que o concorrente naquilo que todo mundo já faz, a estratégia busca dar um salto de valor para os compradores. E com isso, abrir um mercado que é, na essência, novo. O problema é que muitas empresas ficam presas nesse ciclo, né? De só reagir ao que o concorrente faz, sem conseguir gerar essa inovação de valor mais radical. Entendi. E quando uma empresa consegue essa virada, o impacto nos resultados costuma ser, bom, imagino que grande, né? É bem significativo. Tem um estudo citado no livro que é interessante. Ele mostrou que, embora só uns 14% dos lançamentos de negócios que eles olharam fossem para criar oceanos azuis, esses 14% geraram 38% da receita total e, olha só, 61% do lucro total. Nossa, 61% do lucro vindo de só 14% das iniciativas. Exatamente. Isso mostra bem o potencial, né, de criar esses novos espaços. Principalmente hoje, com globalização, tudo ficando meio parecido, né? Comoditizado. A briga é muito por preço e muitas vezes tem mais oferta que demanda. Aí que o Oceano Azul faz diferença. Faz todo sentido, mas como é que a gente transforma essa ideia em algo prático? Tem um caminho, um método por trás disso? Ou é mais aquela coisa de sorte, de uma ideia genial que surge do nada? Não, não é só sorte não, definitivamente. Existem ferramentas, modelos para ajudar. Um bem conhecido é o tal do modelo das 4 ações. Ele basicamente serve para a gente desafiar a lógica que todo mundo segue num setor, sabe? Com 4 perguntas bem diretas. 4 perguntas. Quais seriam? A primeira é: quais atributos que o setor inteiro acha indispensáveis deveriam ser eliminados? Depois, quais deveriam ser reduzidos para bem abaixo do padrão atual? Aí vem o contrário. Quais deveriam ser elevados para bem acima do padrão? E por fim, a mais criativa talvez, quais atributos que nunca foram oferecidos deveriam ser criados? O interessante é essa disciplina de questionar tudo e principalmente ter a coragem de eliminar e reduzir coisas que todo mundo aceita como regra. Ah, entendi a lógica. Eliminar e reduzir ajudam a baixar custo, certo? Isso. E aí, elevar e criar puxam o valor percebido pelo comprador para cima. É buscar as duas coisas ao mesmo tempo. Ser diferente e ter um custo mais baixo. Exatamente. É o que o livro chama de inovação de valor. Você não escolhe entre diferenciação ou custo baixo. Você busca os dois. E aí a concorrência fica meio secundária. Legal. Tem algum exemplo prático que ajude a visualizar isso? Tem vários. Um que o livro usa bastante é o do vinho Yellowtail. Ah, sim, conheço. Então, eles aplicaram essas 4 ações. Mas o pulo do gato foi olhar para fora do mundo do vinho tradicional. Olharam para cerveja, para coquetéis. E aí o que eles eliminaram? Toda aquela complexidade, a linguagem difícil, sabe? Termo técnico, prestígio do vinhedo, essa coisa de precisar envelhecer o vinho. Aquela intimidação que às vezes o vinho causa, né? Exato. Tiraram isso. Reduziram outros fatores. Por outro lado, elevaram muito a facilidade de escolher o vinho na prateleira e criaram atributos novos, como fácil de beber e uma imagem de diversão e aventura, totalmente diferente do padrão sério do vinho. Nossa, é verdade. Fizeram o vinho parecer descomplicado, acessível. E atraíram gente que talvez nem bebesse vinho antes, né? E ainda conseguiram um custo menor. É genial. Falando em exemplos clássicos, o Cirque du Soleil também entra nessa, né? Com certeza. O Cirque du Soleil é outro exemplo perfeito de recombinar elementos. Eles pegaram coisas do circo e do teatro. O que eles eliminaram? Custos enormes. Espetáculos com animais, por exemplo, e aquelas estrelas de circo com cachês altíssimos. Uhum. Reduziram outros aspectos, talvez menos importantes para o público que eles queriam, mas aí
elevaram muito a qualidade do ambiente, deixaram mais sofisticado, tipo teatro, e criaram coisas que não existiam no circo tradicional. Um tema para cada show, várias produções diferentes rodando, música, dança com um toque mais artístico. E com isso, atraíram um público totalmente novo, né? Adultos, gente que talvez fosse ao teatro ou à ópera, mas não a um circo comum. E dispostas a pagar mais caro. Isso, pagando um preço premium, mas ainda assim a estrutura de custos deles era mais vantajosa por causa das eliminações e reduções. Só um jeito. Pode ser olhar para indústrias alternativas. Você mencionou NetJets antes. Imagino que seja um caso. Sim, a NetJets olhou para a aviação comercial e para a propriedade de jato particular e criou algo no meio, a propriedade compartilhada. A conveniência do jato, mas com um custo mais palatável. Ou olhar para grupos diferentes dentro do mesmo setor. Exato. Tipo aqueles fitness. Eles viram um espaço entre as academias grandes, cheias de equipamentos, e os programas de exercício em casa. Focaram em mulheres que queriam algo rápido, simples, sem intimidação, com apoio. Um nicho que não era bem atendido por nenhum dos dois extremos. Entendi. Pode-se olhar para a cadeia de compradores, para produtos complementares, até repensar o apelo emocional ou funcional, como fizeram umas barbearias rápidas no Japão, a Cube House. A lógica é sempre essa: questionar as fronteiras que todo mundo aceita e focar no que realmente importa e agrega valor para um público mais amplo. E aí entra um ponto-chave: olhar para os não clientes. Aquelas pessoas que hoje nem consideram comprar no seu setor. Por que elas não compram? O que falta para elas? Parece que o desafio maior é justamente ter essa coragem de questionar o sempre foi feito assim, né? Imagino que internamente, numa empresa, deve ter resistência para abandonar práticas antigas. Ah, sem dúvida. Inovação de verdade sempre envolve risco e exige essa disposição para desafiar o status quo, repensar o modelo de negócio. Mas a provocação da estratégia do Oceano Azul é poderosa. É sobre focar na criação de valor de uma forma nova. Bom, então fica bem claro que não é só sobre ser diferente por ser diferente. O ponto central é essa inovação de valor. É entregar algo excepcional de um jeito novo e muitas vezes conseguindo uma estrutura de custo mais eficiente. E aí a competição, bom, ela perde um pouco sentido. Perfeito, é essa a síntese. E talvez, para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Em vez de ficar só pensando em como ganhar do rival ali no mercado atual, que tal pensar quais crenças, quais práticas que a gente toma como certas, como imutáveis no nosso setor, poderiam ser, sei lá, desafiadas, reduzidas, eliminadas, para destravar um valor completamente novo, talvez para um público que hoje nem passa perto do que a gente oferece. É uma pergunta poderosa para se fazer.